Olá, amigos da TV LFG, tudo bem? Estamos novamente com vocês com mais um programa Prática Jurídica. Meu nome é Luiz Fernando Cordeiro, eu sou especialista em Direito e Processo do Trabalho pela USP e nós vamos tratar de um ponto muito importante, que é a competência da Justiça do Trabalho. Se vocês quiserem saber um pouquinho mais sobre mim, acessem o meu site, que é o www.professorcordeiro.com, ok? Vamos começar então? Competência da Justiça do Trabalho. Nós tivemos aí grandes transformações a respeito da competência da Justiça do Trabalho, por conta de uma evolução histórica que nós tivemos, que ela começa como um órgão do Poder Executivo, passa somente a ser integrante do Poder Judiciário em 46, cuidando somente de empregados, até que nós chegamos à Constituição de 88, tratando da competência da Justiça do Trabalho sobre empregados e outras controvérsias. Quais seriam essas outras controvérsias? O artigo 114, da Constituição Federal de 88, até o dia 8 de dezembro de 2005, quando veio a Emenda Constitucional 45, falava assim: compete à Justiça do Trabalho conciliar, processar e julgar relação de emprego, urbanos e rurais, e outras controvérsias. Quais seriam essas outras controvérsias que estariam já alargando e preparando esta Emenda Constitucional 45? A doutrina e a jurisprudência, ela se definiu mais ou menos assim, que essas outras controvérsias seriam, primeiro, a do avulso, trabalhador avulso, por conta de um mandamento constitucional exposto no artigo 7º, inciso 34. O avulso, ele teria os mesmos direitos que o trabalhador com vínculo empregatício. Pois bem, e o segundo? O segundo seria aqueles processos de dano moral, danos nos direitos da personalidade, oriundos da relação de emprego. Então, o dano moral, por força de jurisprudência e doutrina, já seria da competência da Justiça do Trabalho, mas aquelas oriundas da relação de emprego. E, por fim, nós temos um último, que é o que está no artigo 652, inciso 3º. Qual seja? É o chamado pequeno empreiteiro ou artífice, que está lá no artigo 652, inciso 3º. Veja que esse já é um pezinho na Emenda Constitucional 45. Preste atenção, esse pequeno empreiteiro ou artífice é aquele trabalhador, um pedreiro, pintor, que faz um contrato com você escrito ou verbal e ele poderia já pleitear na Justiça do Trabalho. Mas ele ia pleitear o quê? Será que ele ia pleitear o que nós costumamos brincar aí de registro, falado como registro, seguro, desespero, seguro-desemprego, O pessoal brinca aí. Será que ele ia reclamar as verbas trabalhistas, 13º, férias, registro, horas extras, os direitos constantes na CLT? Não, ele não ia pleitear isso. O que ele vai pleitear então? Neste momento, o pequeno empreiteiro ou artífice, ele vai pleitear o valor da empreitada. O que você combinou, ou por escrito, ou verbalmente. Então, antes da Emenda Constitucional 45, até então PEC 29/2000, projeto de emenda constitucional, que se transformou na Emenda Constitucional do dia 8 de dezembro de 2004, ele já poderia pleitear na Justiça do Trabalho sem pleitear o vínculo empregatício, porque ele é um trabalhador. Bom, chegamos à Emenda Constitucional 45. A Emenda Constitucional 45, ela trouxe mudanças realmente profundas, principalmente na Justiça do Trabalho. Mudou alguma coisa nos outros ramos do direito, mas em nenhum ramo houve uma mudança tão grande quanto na Justiça do Trabalho, por conta não dos 9 incisos
que foram inseridos no artigo 114, mas simplesmente por conta de uma única palavra. A palavra que eu estou querendo mencionar aqui com vocês é a palavra trabalho. O que é trabalho? Trabalho é gênero, da qual emprego é espécie. Então, a Justiça do Trabalho, ela cuidava tão somente de uma espécie e passa a cuidar agora de todo um gênero trabalho. Mas será que são todos mesmo, todos os trabalhadores que estão dentro agora dessa nova redação, que já vem no inciso 1º? Não. Nós percebemos vamos perceber ao longo desse tema, e se você tiver a oportunidade de assistir essa aula na íntegra, você vai ver profundamente que não é todo o trabalhador que pode pleitear na Justiça do Trabalho. Há muitas exceções que nós vamos dizer algumas aqui para vocês. Por exemplo, você sabia que, não obstante estar lá no inciso 1º do artigo 114, a sua parte final não está sendo aplicada? Você sabia que existe uma liminar dada em uma ação direta de inconstitucionalidade que proíbe essa aplicação imediata, não obstante já estar no texto da lei da Constituição Federal? De quem que eu estou falando, meus caros? Estou falando do estatutário, que não pode ser confundido com o empregado público. Esse estatutário está na Constituição, que seria de competência da Justiça do Trabalho. Mas, por força de uma ação direta de inconstitucionalidade, nós não temos essa competência ainda, que eu explico certinho na aula, na íntegra para vocês. Mas vocês já se atentem que, mesmo estando na Constituição, no inciso 1º, essa pessoa, o estatutário, não é de competência da Justiça do Trabalho. Outra dúvida são os tipos penais decorrentes dessa relação de trabalho. Será que esses tipos penais, eles estariam dentro da competência da Justiça do Trabalho? Um espancamento, né, uma agressão física, porque se nós pegarmos o artigo 483 e 482, fala que as agressões físicas dão ensejo à falta grave e, por consequência, dão ensejo à dispensa por justa causa, tanto do empregado quanto do empregador. Então, será que essa agressão física, esse tipo penal, é de competência da Justiça do Trabalho? Será que os trabalhadores liberais, profissionais liberais, poderão reclamar na Justiça do Trabalho os seus honorários? É uma questão que já foi debatida pelo próprio Superior Tribunal de Justiça, súmula 363. Mas qual é a mens legis? O que levou o Superior Tribunal de Justiça a entender que também esse tipo de trabalhador não faz parte da competência da Justiça do Trabalho? E os militares? Será que os militares, eles, por serem trabalhadores, também têm a sua competência na Justiça do Trabalho? Sabemos que tem uma OJ, uma orientação jurisprudencial, que trata do policial militar e dá até a possibilidade de vínculo empregatício. Então, qual é o parâmetro para distinguirmos se esse militar terá sua competência na Justiça do Trabalho por conta dessa OJ? Que trabalho que a OJ está querendo dizer do militar? Será que o militar tem os seus conflitos dirimidos pela Justiça do Trabalho? E os demais empregados que têm leis especiais, procedimentos especiais, será que a Justiça do Trabalho, ela se atentou através de normas por ela mesma desenvolvidas, como instruções normativas a respeito? Sim. Veremos na íntegra que a instrução normativa ela é precisa para essas novas competências, porque cuidávamos tão somente de empregados. Hoje cuidamos de todo o gênero trabalho, ou seja, aprendizes, autônomos,
voluntários, todos os trabalhadores desse gênero. Hoje estão acidente do trabalho. Olha só que interessante. E os demais incisos do artigo 114 da Constituição? Como eu falei para vocês, são 9 incisos. Será que os conflitos oriundos entre sindicatos, entre multas administrativas, é de competência, acidente de trabalho, multas administrativas, é da competência da justiça comum ou da justiça do trabalho? Dano moral decorrente da relação de trabalho. De que competência estamos falando? Importante nós estarmos atentos, não só à evolução legislativa, mas à evolução da doutrina e principalmente das nossas mais altas cortes, a respeito da competência. Porque muitas das vezes o que se muda não é o texto legal. Muitas vezes vocês são levados a entender que não houve alteração legislativa, então eu estou tranquilo. Não é bem assim. Não é somente através da mudança legislativa é que se muda a competência, que se muda o direito. E principalmente a mudança vem através das mudanças de interpretação. Bom, queridos amigos, eu espero vocês, então, na aula integral, onde nós vamos a fundo, né, no programa Prática Jurídica, adentrar nesses tópicos tão importantes que eu já chamei a atenção do colega, que com certeza você já ficou aí ligado e viu que tem coisas novas, coisas que vocês precisam se atentar. Então, espero vocês na aula integral, no próximo programa, aqui na TV LFG, sempre perto de você. Um grande abraço. Tchau, tchau.